Vamos juntos, querida família espiritual, todos vocês que nos acompanham aqui no nosso campus online. A nossa igreja da cidade é sua família, onde você estiver. Então, vamos juntos. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o seu é o lugar mais seguro para o seu coração. O lugar mais seguro para o seu coração. Vivemos um tempo muito volátil, um tempo onde as pessoas estão vivendo ansiosas, inseguras, e isso gera muita instabilidade. O nosso coração é um lugar extremamente importante. Por isso, se ele é importante, valioso, não podemos colocar o nosso coração em qualquer lugar. O nosso coração precisa estar em um lugar seguro. Pergunto a você, onde você está colocando o seu coração? Será que você está vivendo de forma segura com isso? Será que você está tranquilo, confiante de que o seu coração está aí, num lugar seguro? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, impressa ou digital, que você, então, possa acessar a sua Bíblia no livro profético de Joel. Joel, capítulo 2, de 12 a 19. Joel, capítulo 2, dos versos 12 ao 19. E eu quero ler com você esta passagem. Então, com a sua Bíblia aberta para você anotar. Chamada ao arrependimento. Joel, um dos profetas do Velho Testamento, denominado profeta menor, não porque ele era menor, mas porque tem essa divisão didática. Os profetas maiores, como Jeremias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e os menores, como Joel, Miqueias, Baruque. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não somente as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, deixem os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministrem perante o Senhor chorem, no pórtico do templo e no altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações, porque se haveria dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais sereis de vocês objetos de zombaria entre as nações. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Palavras do Senhor para nós. Uma palavra extremamente profética, oportuna e relevante para esse tema. E destaco aqui o verso 12, que está aí também na sua tela. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração. Queridos irmãos e irmãs, aonde vocês estão, nós temos que fazer esta oração, e para nós aqui da Igreja da Cidade, estamos com uma conclusão muito forte no coração, de que mais do que nunca, Deus nos quer de volta para Ele.
Em tempos de calamidade, em tempos de dor, de morte, olha, o Brasil está com 513 mil mortos em função da situação de pandemia, se foi diretamente por esta enfermidade ou em virtude das comorbidades, não importa, as pessoas morreram e nós sentimos com os que sentem, parentes enlutados, todo mundo já perdeu alguém. Você mesmo tem amigos, tem parentes, colega de trabalho, de escolas, pessoas idosas, pessoas jovens, todo mundo já perdeu alguém. Então, não podemos de maneira nenhuma viver numa bolha, numa ilha e achar que isso não tem a ver conosco. Claro que tem, mas nós temos que fazer uma leitura espiritual. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que atinge diretamente o nosso coração, porque podemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, a questão da política, a questão da economia, a questão do emprego, a questão dos planos de futuro. Muitas carreiras foram interrompidas, muitos sonhos adiados. E nisso o nosso coração tem que estar seguro. E quem fortalece o nosso coração é a nossa fé, porque do contrário nós vamos ficar extremamente vulneráveis aos ataques do inimigo ao nosso coração. Mais do que nunca é um tempo de voltar-se para o Senhor. Até porque sabemos que aproxima-se a volta do Senhor. Oséias, um outro profeta menor, no capítulo 14, verso 2, diz: voltem-se para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então, o profeta Joel, o profeta Oséias, em tempos de adversidade, que eles também viviam lá em Israel, eles não se desesperam, mas eles voltam o seu coração para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, onde você está, atravessando ou não um tempo ruim pessoal, na sua família, mas todos estamos vivendo ainda um tempo difícil, voltemos o nosso coração para o Senhor. É o lugar mais seguro, é o lugar mais protegido diante das calamidades. Jesus está voltando, mas até que ele venha, a igreja ainda vai sofrer muito com muitas situações que estamos vivendo, e não só da pandemia, mas também dos efeitos que vêm em virtude disso, porque um tempo tão grande, de 500 dias de isolamento social, gera também uma série de efeitos colaterais. As leis estão sendo influenciadas, a liberdade de ir e vir e de expressão está sendo também abalada, a política está altamente influenciada, os hábitos, a medicação, todo o processo de saúde. Então isso tudo afeta a nós. Agora, vamos nos desesperar? Em absoluto. Em absoluto, porque confiamos que o Senhor é rei, Ele governa. O que temos que fazer então? Temos que levar o nosso coração para perto dEle, porque assim nós estaremos seguros. Porque, meu irmão, minha irmã, o mundo não vai melhorar, o mundo já é maligno. Jesus está voltando, então os tempos de tribulação só estão começando, estamos no princípio das dores. Vamos enlouquecer? Jamais. Vamos nos desesperar? Nunca. Nós vamos renovar nossa fé, nós vamos renovar nossa esperança e vamos guardar o nosso coração no lugar mais precioso que é perto do Senhor. Então receba essa convocação de Joel, receba essa convocação de Oséias e leve o seu coração não para perto da mídia, não leve o seu coração perto das más notícias, leve o seu coração para perto do Senhor, porque aí, mesmo na instabilidade do mundo, você estará com o coração estável para que possa atravessar por esse tempo difícil. Então, porque Jesus nos falou em Lucas capítulo 12, 34, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se você coloca o seu tesouro nas mãos certas, ele ficará seguro. Seu coração é precioso, mas ele vai estar direcionado para as prioridades da sua vida. Então, em meio a tanta situação difícil que estamos vivendo, pós esses 500 dias, por onde anda o seu coração? O tempo da pandemia, o tempo que estamos vivendo, também é um tempo de provação. Eu tenho dito que tem casais que estão mal na pandemia, tem famílias e tem igreja, mas porque eclodiram fruto
desse tempo, mas não porque foi esse tempo que determinou a situação. O que estava ruim piorou, mas quem estava com seu coração em Deus não se desesperou. Então, da mesma maneira que a situação do vírus do Covid num organismo saudável tem uma reação e num organismo com comorbidade tem uma outra reação, também em tempos assim, se o nosso coração estiver perto do Senhor, estará seguro contra esse tempo de tempestade. Mas se ele estiver distante do Senhor, quanto mais distante estiver o seu coração de Deus, mais vulnerável ele estará. Quanto mais distante o seu coração estiver da família da fé da igreja, mais vulnerável e sujeito aos ataques ele estará. É assim. Em Isaías 57, verso 15, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Então, Deus já nos deu a forma aqui de ter o nosso coração perto dele. Deus está no trono. Reina e governa, porque soberano é. Eu gosto da forma como Isaías chama o Senhor, o alto e sublime. Esse é o nosso Deus, o alto e sublime. Olha que fantástico, gente. O alto e sublime, que é o Senhor nosso Deus, essa é a nossa fé. Assim disse o profeta, e cremos, ele também habita num lugar muito simples, seu coração. Desde que o seu coração, o meu coração, estiver humilde e quebrantado. Sabe por quê? Deus resiste aos soberbos. Num tempo como esse, o seu coração seguro é sinônimo de estar perto de Deus. Não tem outro lugar na terra para o seu coração estar seguro. E o Senhor está dizendo que ele tem prazer em habitar num coração humilde, num coração contrito, porque ele resiste aos soberbos e orgulhosos. Então, guarde isso no seu coração. A oração mais poderosa é a oração de confissão e arrependimento. Então, que nesse instante, em onde você está, me acompanhando de um smartphone, de um tablet, da sua Smart TV na sua casa, arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você já é um cristão, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor e coloque o coração perto dele. A pandemia vai passar, mas nós estamos no mundo e outras crises virão. Mas se o seu coração estiver humilde, arrependido e contrito, o Senhor estará perto dele e vai protegê-lo dos outros ataques do inimigo. Vamos lá então, à luz desse texto profético de Joel. Para colocar o coração no lugar mais seguro, você precisa de tomar algumas iniciativas. A primeira delas, reavaliar onde está e retornar para o Senhor. Talvez você está nos ouvindo hoje, está distante, sua mente está distante, seu coração está distante. Você não está numa célula, talvez você não está servindo no ministério, você poderia ter voltado para os cultos presenciais e não voltou. Note bem, a nossa igreja mantém esse campus online para os que não podem vir, mas para todos que podem vir, nós pedimos que você se esforce e venha. Se você está em São José dos Campos, tem celebrações presenciais 8, 10 e 18 horas. Depois, quando suspender no Plano São Paulo o toque de recolher, vamos ter 2 à noite também. Por enquanto temos 1 às 18, mas depois teremos 17 e 19. Para quê? Para incentivar você a vir. Se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para te receber. Mas eu sei que tem pessoas me acompanhando aqui hoje de São José dos Campos ou de alguma cidade onde temos uma das nossas 16 ICs que poderia ter vindo no culto presencial, mas está meio cansado, meio desanimado. Em nome de Jesus, receba uma porção de fé, de ânimo. Tome uma posição, porque você não pode ficar acuado pelo medo. Você não pode ficar acomodado. Nós somos seres espirituais e relacionais. Ter relacionamentos é importante. Ir para o trabalho, ir para a escola, ir para os relacionamentos interpessoais e vir para a igreja para receber, celebrar e repartir, para poder dar. Agora, o mundo mudou.
E temos pessoas que estão nos acompanhando hoje pela plataforma digital do nosso campus online ou pelo nosso canal aqui, que estão em cidades onde não tem uma igreja da cidade. Então, estamos felizes de ter, durante todo esse tempo, desde março do ano passado, de 2020, celebrações dominicais às 10 e às 18 horas, como essa, exclusiva para você. Esta celebração, ela é feita pensando em você que não pode vir, porque sabemos que o mundo mudou e nós mudamos com eles. Deus está usando essa ferramenta digital, até porque por detrás de tudo que é digital tem digitais. Nós temos aqui intercessores que estão orando você. Nós temos irmãos que estão servindo no ministério. Você não tem noção da quantidade de gente que está aqui neste auditório para essa celebração e essa transmissão para que você possa receber o melhor. Mas não queremos fazer isso por causa da sua acomodação. Queremos fazer isso para que você, que não pode vir, possa receber. Entende? Porque sabemos que temos as duas situações, mas que em nome de Jesus você não esteja paralisado pelo medo, que você não esteja acomodado pelo espírito de acomodação, porque Deus te deu um espírito de fé, de coragem, para que você possa viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então a primeira coisa é isso, você precisa avaliar onde está para que você possa retomar para o Senhor. Verso 12, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O que é isso? Com práticas espirituais que demonstrem genuíno arrependimento. Deus quer você com o seu coração bom perto dele. E por isso ele diz sobre as práticas espirituais. O jejum renova o nosso coração, o choro renova o nosso coração, o nosso arrependimento demonstra que o nosso coração é terra que Deus trabalha. Então, em nome de Jesus, volte-se para o Senhor, volte o primeiro amor, que Ele te encontre e você seja aquecido nele, que você ame o Senhor sobre todas as coisas, que você ame o que o Senhor ama, e o Senhor ama a sua família, ama a família da fé, a igreja, que você ame o evangelismo, ame a ação social, ame o próximo, ame a palavra. Você já leu o devocional hoje? Você já leu a leitura bíblica hoje, porque queremos ter um avivamento, é ano de avivamento. Volte-se para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, jejum fala de consagração, lamento de arrependimento e choro, sentimento. Deus quer que você sinta. Como está o seu coração? O que Deus está fazendo hoje passa pelo seu coração, um coração restaurado e regenerado. Olhe para dentro de você e veja o que tem que ser mudado. E peça, com jejum, faça um propósito. Você vai se consagrar ao Senhor. Lamente-se, arrependa-se e chore diante do Senhor. O Salmo 51, verso 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Da mesma maneira que Deus rejeita o coração soberbo, Deus recebe o coração contrito e quebrantado. Então, hoje, nesse domingo primícia, que você celebrou a ceia, que olhou para dentro de si, então derrame-se diante de Deus. Ele exaltará você. Segundo, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa mudar atitudes interiores. Tudo que mudamos no exterior é fruto de uma mudança interna primeiro. Verso 13 de Joel 2. Rasguem o coração e não somente as vestes, voltem para o Senhor, o seu Deus. Tudo que não procede do trono não gera uma vida interior restaurada. Então, mude de dentro para fora. Deus vai perdoar você, mas você precisa rever algumas coisas dentro do seu coração. Por exemplo, nada negativo. Quando diz rasgue o seu coração, egoísmo, vaidade, inveja, soberba, ressentimento, guarde nada disso no seu coração. Se você não mudar por dentro, nada vai mudar por fora. Então, Jesus está hoje dizendo para você, através da minha vida e da nossa igreja nessa celebração, mude por dentro. As coisas essenciais da vida, gente, é por dentro. Vou te dar 4 exemplos. Conversão é de dentro para fora. Encher-se do Espírito é de dentro para fora. Avivamento é de dentro para fora. Permanecer e crescer na fé é de dentro para fora.
Então, as coisas essenciais da vida cristã é de dentro para fora. Tudo que você precisa está dentro de você, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a salvação, mas também tem o Espírito Santo. Então, é só você chamar para fora. Arranque o seu coração, rasgue ele, tire atitudes mesquinhas, egocêntricas e pense em Deus e no próximo. Faça perguntas. Por que estou pensando o que estou pensando? Confronte seus pensamentos. Por que estou sentindo o que estou sentindo? Confronte seus sentimentos. Confronte o que você está fazendo fruto desse pensamento e sentimento. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Pergunte o que estou falando. Por quê? O que você pensa, sente e fala é o que você vai fazer. Então, se você não está gostando do que está falando e fazendo, você precisa mudar o que está pensando e o que está sentindo no seu coração. Eu tenho certeza que Deus hoje está mudando algo na sua vida interior. Joel capítulo 2:13, ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Hoje ele está dizendo para você que ele está mudando uma estação, arrependendo-se para não enviar castigo, porque Deus não quer castigar ninguém, Deus quer abençoar, Deus é um bom pai que quer abençoar os seus filhos. Claro que ele é juiz e no final, para quem não se arrepende, ele envia o castigo. Mas Deus não quer castigar ninguém, Deus quer dizer sim, quer abençoar. Então hoje, revise seu interior para que o seu exterior mude consequentemente. Deus é amor e não castiga o servo arrependido. Minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus sopre ventos de verdadeira adoração sobre a sua vida, para que você olhe para dentro, arrependa-se, confesse, mude de atitude e assim o seu exterior mude também. Terceiro, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa fazer votos e entregar ofertas memoriais ao Senhor. Verso 14, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa e que em nome de Jesus isso seja uma realidade. Vamos todos voltar para o Senhor, nos arrepender, mudar a atitude interna, porque o Senhor vai passar. Mas, diz Joel, quem sabe assim ele passe e ao invés do julgamento, ele deixe uma bênção sobre a sua vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando não quem possa julgar, mas quem ele possa abençoar. E encontrando pessoas que estão buscando ao Senhor, o acharão. Então, que você seja achado hoje, neste domingo, arrependido, quebrantado, contrito, buscando estar perto de Deus, guardando o seu coração perto dele, porque assim passará o Espírito do Senhor de Joel capítulo 2, e ao invés de deixar um juízo, deixará sobre ti e sobre a sua casa uma bênção especial. Amém? Esta palavra é viva, profeticamente a palavra de Deus para o seu coração hoje. Deus não quer enviar juízo, Deus quer enviar bênçãos dos céus sobre a sua casa em nome de Jesus. Então, depende da nossa atitude. Se você está arrependido, você quer deixar uma oferta diante do Senhor, de um espírito quebrantado. E essa oferta também pode ser uma oferta física, como ele diz, de cereal, e uma oferta derramada ao Senhor. O arrependimento gera ofertas genuínas diante do Senhor. Então, Deus é misericordioso. Esse é um dos atributos de Deus. Deus é misericordioso e Ele reparte esse atributo para que possamos também ser misericordiosos uns para com os outros. Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, cheio de bondade e compaixão, e Ele tem um coração de abençoar os corações derramados perto dele.
talvez ele volte atrás. A decisão da soberania de Deus. Deus é soberano e ele faz o que ele quer. E a nossa oração sempre é para que Deus intervenha e mude. É o que estamos fazendo orando pelo Brasil. O Brasil merece muitas coisas que estão acontecendo ruins, mas o nosso Deus não quer mandar essas coisas. Ele quer um povo humilde, porque ele nos ensinou em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e curarei a sua gente. Então Deus é o Deus que intervém, ele é soberano, mas ele nos dá o poder da oração. Se ativarmos o coração de Deus pela fé em oração, com corações contritos, puros, quebrantados, Deus vai ouvir a oração do justo, vai abreviar os tempos, vai intervir na nossa terra. Cremos nisso, porque Deus é o Deus que intervém. Na sua soberania, ele faz isso. Quarto, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa ficar perto do povo de Deus. O mundo que estamos vivendo quer separar o rebanho de Deus. E sabemos que unidos somos mais fortes. Veja o verso 15 e 16 de Joel, capítulo de número 2. Toquem a trombeta de Sião, decretem um santo jejum, convoquem a assembleia. O que é? Ajuntamento, igreja, é uma assembleia, é reunião do povo de Deus. Diz, reúnam o povo de Deus. Então, em tempo de adversidade, o meu coração está mais seguro quando estou ouvindo Deus e me reunindo com o povo de Deus para as práticas de Deus na terra. Porque eu posso ouvir Deus e ter ações no meu individual, no pessoal, mas também ouvir Deus e ter ações no coletivo. Por exemplo, celebrações devem ser no coletivo. Nós, então, podemos reunir o povo de Deus, consagrar-se na assembleia, juntar-se com os anciãos, com as crianças, com as que dão de mamar aos seus bebês, e com até os recém-casados. Todos devem vir. Proclama em nome do Senhor, para que a igreja se reúna. Há poder no ajuntamento do povo de Deus. Há poder na comunhão. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, o que o Senhor está dizendo? Há poder na ativação, da concordância, da celebração, da unidade. Igreja, existe a ideia de Deus e o ajuntamento traz bênção sobre a terra. Então, Cristo sim, igreja sim. Se você não pode vir, então temos, graças a Deus, a tecnologia do digital. Mas se você pode vir, reúna-se com a família de Deus. Vamos estar juntos. É importante porque está ligado na terra, está ligado também no céu. Então o profeta diz, se você quer estar com um coração bom, fique perto do povo de Deus. Você já percebeu que é meio sintomático? A pessoa está com o coração ruim, ela se afasta. Tem gente que vem na igreja, quando ela está muito aquecida, muito animada, ela senta nos primeiros lugares. Aí, com o passar do tempo, ela vai ficando com o coração ruim, ela fica no meio. Aí, quando ela quer ficar bem diferente, ela senta nos últimos lugares. Aí, daqui a pouco, sabe o que acontece? Ela está fora. É sintomático. A distância da congregação reflete a distância do coração. Então, quanto mais perto você estiver, mais aquecido você ficará. Porque você é uma brasa, precisa de braseiro. Se estivermos juntos, vamos ficar aquecidos e gerar um grande fogo. E aí, quando sairmos juntos, esse é o avivamento que se espalha. Até porque o avivamento não vem quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Juntos somos melhores. Cristo sim, igreja sim. O ajuntamento é de Deus. Então, fique perto do povo de Deus. Que o Senhor acenda o seu fogo sobre nós e nos mantenha aquecido, porque somos o povo da luz. O mundo quer cada vez mais nos separar. Você vai ver que daqui para frente, ainda mais iniciativas ideológicas de separar o povo por gênero, separar o povo por classe social, separar eles e nós, os do sul, os do norte, os crentes e os não crentes. O mundo, o diabo sabe o poder do isolamento, então quer isolar as pessoas, mas você tem que lutar contra isso. Por isso, você que está depressivo, você precisa lutar contra e você precisa estar junto da sua família. Você nunca pode se isolar no seu quarto, vem para a sala. Você que está isolado em casa, vem para a rua, vem para a praça, vem para a igreja, porque o isolamento
temporal para uma situação de pandemia é necessário, mas no momento em que vamos retomando, que você está vacinado, que você está tomando os seus cuidados, você precisa de ajuntamento. Quando você vai num jardim e você olha o jardim, tem pedras no jardim, tem madeira. Você retira uma pedra, uma madeira de um jardim, você vai ver que lá naquela terra úmida tem fungos. Mas quando você tira aquela pedra ou aquela madeira, a luz do sol bate. Fungos gostam de escuro e de umidade, mas a fotossíntese só acontece na luz do sol. Então, se você quer deixar brilhar e vir as cores, venha para o sol, venha para onde está o ajuntamento do povo de Deus. Amém? A tempestade vai passar, mas se você se posicionar como família cristã, ouvindo a palavra do Senhor, de Joel capítulo 2, e a mensagem que estou aqui proclamando em nome do Senhor, o querigma desta manhã é: ouça a palavra do profeta, receba a mensagem do pastor. O Espírito Santo usou Joel, está usando a mim, para que você agora receba esta palavra. Saia da sua cama, saia do seu quarto, saia da sua casa, coloque-se perante o Senhor, se reúna como família, como povo de Deus, para orar, para jejuar, para proclamar, para adorar, para servir, para fazer a voz do Senhor ser ouvida. Porque o inimigo quer isolar você, quer deixar o rebanho separado, mas você se posiciona sabendo que eu sou parte de um povo, de uma koinonia, de uma comunhão, e recebo a palavra desta manhã. Amém? Que assim seja. E quero terminar aqui com a última palavra, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, esse lugar tão precioso que é o seu coração, num lugar seguro que é a presença do Pai. Verso 17. Você precisa chegar a um real quebrantamento. Arrependei-vos e quebrantai-vos. Joel capítulo 17. Que os sacerdotes que ministrem no altar do Senhor chorem, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, e não faça da tua herança objeto de zombaria, chacota entre as nações, para que não digam: onde está o Senhor teu Deus? Que o Brasil não diga, por causa da igreja está enfraquecida, onde está o Deus da igreja? Que olhem para a sua vida nessa semana e vejam, ali está um homem e uma mulher de Deus. Precisamos orar pela igreja, precisamos orar pelos mais fracos, precisamos de um quebrantamento genuíno para uma bênção total e completa. Se você estiver cheio de opiniões, cheio de ideias, cheio de performance, mas vazio da voz de Deus, você ficará vulnerável. Não deixe o diabo dormir com você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo não quer a sua presença. Quando você está cheio do perfume de Cristo, o diabo não gosta do seu perfume. Então, vamos ao quebrantamento, ao derramamento diante do Senhor, para uma adoração genuína e profunda. O inimigo tem feito festas, mas que você não compareça às festas do inimigo, mas que você compareça ao ajuntamento do povo de Deus. Amém? Vamos juntos nesta visão. E sabe o que vai acontecer? O avivamento dos corações chega. O seu coração vai estar no centro do avivamento de Deus. A provisão chegará em abundância para os que estão perto do Senhor, com um coração aberto para receber. Joel capítulo 2, verso 18 a 19, termina com 3 bênçãos exponenciais. Aquele que está com o coração perto de Deus, que se esvaziou de si mesmo e se encheu do Senhor, que se esvaziou-se do seu pecado, do seu orgulho, da sua humanidade, para encher-se do Senhor e do avivamento do Espírito. O Senhor prediz, e seja isso sobre a sua vida, a sua casa e nossa igreja: estou trazendo trigo. Trigo quer dizer abundância e prosperidade, alimento sólido. O texto diz: estou trazendo vinho novo, derramar de alegria. Estou trazendo azeite, que quer dizer cura e unção. O azeite é para curar. O Espírito Santo de Deus quer derramar azeite sobre nossa casa e cura. Você deseja receber vinho, azeite,
sobre a sua vida e trigo em abundância? Amém. Eu serei um crente fiel, restaurado, próspero e feliz, porque o meu coração está firme no Senhor. Então o Senhor teve zelo da sua terra e compadeceu-se do seu povo, porque Deus nunca rejeita um coração contrito e humilde. Então o Senhor zelou e se compadeceu da minha vida e da sua vida. Igreja, irmão e irmã, voltemos ao Senhor. Não endureça o seu coração como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. Hoje nós vamos encerrar essa celebração com um convite de volta com uma canção. Chama Essência da Adoração. Então eu quero orar com você e fazer o apelo, mas eu pediria para você só desconectar depois da mensagem desta canção também. Eu vou fazer o apelo, a banda vai ministrar essa canção, e aí depois o pastor Vinícius vai vir fazer a bênção do envio. Mas hoje é dia de reconciliação. Você, meu irmão, que crê em Jesus, que é filho de Deus, mas está esfriando na fé, hoje é dia de voltar. Porque Deus quer ver você inflamado, adorando a Ele. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje é dia de voltar. Você que está frio na fé, vamos voltar. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Quero convidar você hoje a dar uma resposta. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, vamos hoje crer em Jesus e entregar a vida para Ele?